Bom, o review de hoje, pessoal, eu tô até com frio. Exatamente. Hoje no review nós temos uma obra maravilhosa aqui no Nascido de Novo, que é muito importante, mas hoje é um review presbiteriano. Ou lógico, você é um assembleiano e você quer conhecer a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, essa é a publicação principal para vocês. A história da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Júlio Andrade Ferreira. Olha, é um material fenomenal em 2 volumes. Eu tenho essa edição aqui, eu não sei nem se ela está sendo editada hoje, mas procura no estante virtual que eu tenho certeza que você vai encontrar. É uma coisa simplesmente emocionante. Ele vai trazer em detalhes toda a história da IPB. Então, Simonton, espero que eu tenha falado certo. Por que o seminário JMC se chama JMC? Vocês sabem por quê? É por causa de uma pessoa muito importante aqui na IPB. Tá bom? Então vamos comigo. Vamos conhecer a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Um material assim que, olha, foi o melhor presente que o reverendo Giovanni Alecrim me deu, tá? Ele me deu, eu nem liguei muito, mas aí quando eu comecei a ler, é emocionante. Saiu até uma lágrima aqui no meu olhinho aqui, eu que não, né? Sou durão, sou militar reformado e tal. Saiu até uma lágrima em muitos momentos desse livro. Então vem conhecer História da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos ver em detalhe, mas antes lembre-se do presente que eu tenho para vocês. Que presente, pastor? Aqui na descrição tem o link para os 11 passos para a sua leitura bíblica perfeita. Para você descomplicar sua leitura bíblica. Exatamente. Você clica, você vai cadastrar seu e-mail, você vai receber um estudo por dia, tá bom? Você vai receber um estudo por dia, bonitinho ali para você pôr em prática, vai receber um passo por dia e é gratuito. Clica lá e se inscreve. Vamos lá, vamos conhecer a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, do Júlio Andrade Ferreira. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, hoje o review é de um material grandioso de Júlio Andrade Ferreira. Eu só tenho esse material graças ao reverendo Giovanni Alecrim, entendeu? Que ele doou para a biblioteca aqui do Nascido de Novo esse livro do Júlio Andrade Ferreira, História da Igreja Presbiteriana do Brasil, volumes 1 e 2. Tem o Simonton, aí, reverendo, acertei, ó, o Simonton e o nosso querido Seminário. Por que você chama ele de Seminário? Porque ele é o JMC. Tá? Então aqui realmente é uma obra magnífica. Olha, Júlio Andrade de Oliveira, cara, escreveu a História da Igreja Presbiteriana no Brasil, 2 volumes, O Apóstolo de Caldas, Galeria Evangélica, O Espiritismo, uma avaliação, O que diz a Bíblia, Conheça a sua fé, Conheça a sua Bíblia, Antologia Teológica, Religiões em Balanço, Relógio de Jesus, Profeta da Unidade, a Igreja Nascente e Crescente. Ó, isso daqui até aqui são os livros que ele escreveu. Nasceu em Andradas, Minas Gerais, 3 de setembro de 1912. Passou sua infância em São João da Boa Vista, São Paulo, onde fez o curso primário. Cursou o ginásio em Ribeirão Preto, lá perto de Araraquara, São Paulo, com prêmios de primeiro aluno da turma. Em São Paulo, obteve o diploma de normalista. Após exames suplementares de psicologia, pedagogia e dialética, em 1932 bacharelou-se em teologia na Faculdade de Teologia da IPB em Campinas, São Paulo. Em 1935 e 1938 casou-se com Alzira Helena Valim Ferreira. Foi pastor em Franca, São Paulo, durante 11 anos, onde foi nomeado para a cadeira de Sociologia da Escola Normal Livre e interinamente da Escola Normal Oficial de Franca, em 1941. Em 1946, foi eleito pelo Supremo Concílio da IPB para reger a cadeira de Teologia Sistemática no SPS de Campinas, permanecendo até 1966. Foi aí bibliotecário, administrador, deão e fez curso de especialização em teologia na França, Suíça e Estados Unidos, nomeado pelo Supremo Concílio da IPB como seu historiador oficial, organizou o Arquivo Presbiteriano e o Museu Presbiteriano em Campinas, representou a IPB em momentos especiais, foi presidente da haste,
Participou de conferências no Brasil e em outros países. É membro da Academia de Letras de São João da Boa Vista e da Academia Campineira de Letras. Que diferença, né? Academia Brasileira de Letras. Poderia ter um homem desse? Não, prefere o Bença lá do Mago, né? Quem te viu, quem te vê, Academia Brasileira de Letras. Tá, Academia Campineira de Letras. Jubilou-se em 1982 com um rico ministério de 47 anos. Então é isso aqui que a gente tem em mãos, tá? Uma obra grandiosa sobre a história da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então vamos começar a analisar esse tesouro aqui da nossa biblioteca. História da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vocês vão ver que é uma impressão bem antiquada, então não pensem naquelas fontes, leitura perfeita da Thomas Nelson e blá 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 blá, porque não é nada disso, tá? História da Igreja Presbiteriana no Brasil, Júlio Andrade Ferreira, História da volume 1. A família Alzira Helena, esposa, Éder, Elson e Eliane. Olha, ele gosta de nome com E. Filhos, de cujo agradável convívio sacrifiquei horas no presente em busca do passado de uma família maior, né? Da família dos irmãos. Ó, tô até emocionado. Direitos cedidos luz para o caminho é Casa Editora Presbiteriana. Diretoria executiva, diretor-presidente Adi Félix Carvalho, diretor-editor Walter Graciano Martins, diretor comercial Edesildo Barros Correia. Olha, quem fez essa arte? Jader de Almeida. Segunda edição, 1992, 3.000 exemplares. Casa Editora Presbiteriana, CEP. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos. Entre muitos que me sustentaram as mãos, devo mencionar nesta página a colaboração econômica da World Alliance of Reformed Churches e o apoio moral do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, que desde 1942 tem renovado sua confiança, pondo-me à frente da Comissão do Histórico, possibilitando a organização do Arquivo Presbiteriano e a redação desse livro. A todos os generosos colaboradores que anos a fio olharam com simpatia esse trabalho, minha gratidão. Dentre todos eles, ocupa o primeiro lugar, embora não o tivesse conhecido pessoalmente, o reverendo Vicente Temudo Lessa, guardião do passado presbiteriano. O leitor poderá ter uma ideia de como esta é uma obra coletiva, lendo o último capítulo, a que chamo Um Histórico deste Histórico. Será um prefácio no fim do livro. Por ora, é melhor mesmo ir à história que nos propomos a narrar. Aí vem, ó, parte 1, o pioneiro, os antecedentes, a igreja-mãe, reconhecimentos. O primeiro, Furlough, nova sede missionária, o fim do romance, o padre protestante, imprensa evangélica, Brotas, o primeiro núcleo do interior, o primeiro presbitério, o missionário itinerante, estratégia missionária, Chamberlain entra para o ministério, na esteira de Conceição, o Campo de Santana, Deus encontrará outro, Seminário Primitivo, Meu Manto Caia sobre... Gente, que coisa! Migrações dos americanos no sul. Olha isso! Presbitério de Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Seminário, Pomo da Discórdia, de Escola Americana Mackenzie College, Dificuldades eclesiásticas, Morte do Veteranos, Seminário em Friburgo, Plano de Ação, Revoluções na Imprensa Presbiteriana. Cara, Conceição agoniza, Pioneiro do Nordeste. Olha, é incrível isso aqui, é muito detalhado. Eu não consegui ler tudo, a parte que eu li, olha aqui, ó, que postaram esses dias, eu tive que responder a questão maçônica, número 400, página 439, notas da segunda edição, período de penetração, o pioneiro. Sexta-feira, 12 de agosto de 1859, 9 horas e 30 minutos. Tendo estado desde as 4 horas observando a entrada de navios no porto, onde estarão ao abrigo do vento e da maré, belo lugar, o mais original e notável que jamais vi, pela beleza, sublimidade, segurança, quer contra os ventos, quer contra as ondas, e pela possibilidade de defesa contra os ataques por mar e por terra, um porto assim é quase inconcebível. Trecho do Diário de Simonton, né? Senão o reverendo vai ficar bravo. Olha, um material grandioso. O pioneiro, né? O padre protestante, ao 8º capítulo. O Santa Maria está para ancorar e estamos esperando a chegada do Sr. Blackford.
e do padre que tanto tem estado em nossos pensamentos e em nossas conversações nesses meses passados. Simonton Journal, conforme as datas. Assim se expressa Simonton em 6 de outubro de 64. Quem era esse padre? Boanerges Ribeiro já nos contou sua história. Recordemo-la até este encontro. Nascido em São Paulo, no ano da independência, José Manuel da Conceição rumara menino ainda para Sorocaba. Criara-o um tal Padre Mendonça, frequentava a escola de Mestre Jacinto, inteligente, sem grandes dificuldades, repartia o tempo entre a igreja e o estudo. Em São Paulo, por um tempo, esteve no curso anexo, antes de estudar teologia. Quando, porém, a esses estudos se aplicou, arrebatou logo o título de melhor estudante. Chegou a pôr batina. Conceição mesmo nos revela suas primeiras experiências. Isso daqui é muito interessante para vocês verem que a linguagem dessa obra não é uma linguagem muito de fácil entendimento. É uma linguagem antiga porque é uma publicação antiga, tá? Aos 18 anos comecei a ler a Bíblia. Apenas tinha lido os 3 primeiros capítulos de Gênesis, quando notei que a prática e a doutrina da Igreja Romana faziam oposição direta e irreconciliável com aquilo que amava, ou tinha por verdadeiro. Quis um dia ferir quem me dava lições de desenho, Carlos Leão Baliot, francês, por tê-lo visto atravessar o corpo da igreja com boné na cabeça. Ele sorriu, dizendo-me com muita doçura: menino, aprende em tua Bíblia a distinguir a alegoria da religião. O fim da Bíblia é ensinar-nos a amar a Deus, sobretudo, e depois amarmos-nos uns aos outros, como bons irmãos, filhos de um só Pai, que está no céu. Ouves, meu menino? Fiquei corrigido e confundido. Esta lição inspirou-me a amar aos estrangeiros e uma necessidade ansiosa de fazer um estudo acurado da palavra de Deus. Vejamos o que diz o primeiro contato com os protestantes. Frequentava a fábrica de ferro Ipanema, em Sorocaba, na minha província, visitando ali a família Goodwin, cujo pai era diretor de máquinas a vapor do estabelecimento. Senti-me tocado profundamente ao ver o silêncio que no domingo reinava por toda parte. Era uma família inglesa, admitido na sociedade da mesma, vi que muitos se empregavam na leitura da Bíblia e de outros livros espirituais. Visitei depois quase todas as casas dos alemães. Em toda parte, sempre o mesmo quadro de culto e religião. Comecei a deduzir então os seguintes raciocínios. Quem sabe se os estrangeiros têm tanta religião como nós brasileiros? Queria saber se a religião deles é a mesma que a nossa religião. Quem sabe se eles são mais religiosos do que nós, visto que são também mais civilizados que nós? Assim discorria eu comigo mesmo, contava então idade de 20 anos. Contraí amizade com o Dr. Teodoro Langhard, quem devo meus conhecimentos na língua alemã de História e Geografia. Estudou a língua alemã e com a língua alemã a história sem que tivesse a chancela da igreja. O talento de Conceição, aliado ao caráter independente, lhe havia granjeado sem que ele percebesse um inimigo. O fato é que, vindo a São Paulo para a ordenação, só de última hora que é avisado, não seria ordenado. Havia processo contra ele. Pensava em abandonar a carreira, mas qual a consciência o impede? Convencido de que as oportunidades de estudo que Deus lhe dera assim o obrigavam, resolveu-se disposto a empenhar a vida no melhoramento da igreja, onde tamanha injustiça era possível. Foi ordenado em 1844, mas ele mesmo virá a registrar: a leitura da Bíblia e minhas relações com os protestantes fizeram de mim um mau candidato e mais tarde péssimo padre romano. Aqui, capítulo 11, o primeiro presbitério. Vocês viram como é que é a diagramação, pessoal? Vem a diagramação, aí aqui os capítulos são no meio do texto, então não tem aquela folha em branco. É outra geração, né? Aqui sempre as notas do que está sendo explicado, viu? Tem referência bibliográfica. O trabalho em São Paulo prosseguiu lento e seguro. Em dezembro de 1864, depois de um ano de propaganda constante, passaram as reuniões a serem efetuadas à Rua Nova de São José, número 1, hoje Líbero Badaró. Essa casa, residência de Blackford, onde também crescia a pequena Ellen Simonton, foi o local onde se deram eventos dos mais significativos na história nascente de nosso presbiterianismo.
Quando no Largo do São Bento veio a azáfama atual de veículos e pedestres, lembro-me de gravuras da década de 1860 e recomponho a vida de São Paulo, de apenas quase 30 mil habitantes. E do alto do viaduto de Santa Efigênia, recomponho também a visão de uma carta da época e do local. Moro em um quarto poético, fora de casa, pregado ao jardim, uma espécie de horta, onde há limeiras, pessegueiros, laranjeiras, cafezeiros, flores e bonitos bambus. Há um pasto pegado à chácara, muito lindo, muito poético. No próprio mês da inauguração do salão, houve alguns casamentos, pregaram ali Chamberlain e Pitt. José Maria Barbosa da Silva, o Barbosinha, se convertera. Este era uma figura singular, estatura a Zaqueu, que por muitos anos serviu à igreja como diácono, tendo sido eleito presbítero muitas vezes, sem que nunca aceitasse essa honra. Temos as melhores referências ao seu caráter cristão, embora fosse seguro em finanças e muito amigo de velharias. Em sua casa, a Rua Aurora, um jovem português empregado no comércio ia para confabular sobre a religião evangélica. Não tardou a que esse homem trouxesse outro, também empregado no comércio. Eram, respectivamente, Antônio Trajano e Miguel Torres, futuros ministros do Evangelho. Converteram-se e professaram a fé em 5 de março de 1865, juntamente com a esposa e uma enteada do Barbosinha. Olha o nível de detalhes desse material, pessoal. Conceição agoniza. Nosso querido José Manuel da Conceição, né? Cito Temudo Lessa. No segundo semestre de 1873, após a reunião do seu presbitério, em agosto, empreendeu Conceição as suas últimas jornadas. Ainda em julho, estivera em Caraguatatuba. O seu antigo mal se agravava. Os amigos se afligiam e se esforçavam por subtraí-lo àquela existência de privações a que se submetera voluntariamente, fazendo tudo por amor de todos, contanto que ganhasse almas para Cristo. O reverendo Blackford lhe havia preparado, no Morro de Santa Teresa, uma aprazível vivenda para ele ali gozar de tranquilidade, acobertado de privações. Reconhecendo a justiça da exigência de seus amigos, resolveu, afinal, tomar a estação férrea mais próxima. O velho e cansado peregrino do Senhor empreendeu então a última etapa de sua peregrinação na terra. O reverendo Blackford aguardava-o no aprazível Morro de Santa Teresa, mas o Senhor Jesus indicava-lhe as alturas gloriosas de Sião. Os braços eternos iam amparar o exausto, embora indefeso caminhante. O arauto do Evangelho iria contemplar radiante a face do Salvador, a quem tanto amara na terra. Mas o mundo conspirava contra Conceição. Estava escrito que o viajor teria de tombar exânime, à margem da estrada de sua peregrinação, daquela estrada geral que mencionara tantas vezes nos seus admiráveis relatórios mencionados, que tanto percorrera aqueles anos. Olha só. Demandando a estação da via férrea, foi viajante, surpreendido pela noite, e buscou agasalho em uma morada à beira da estrada. Mas um policial desconfiado, vendo-o descalço e revestido de pobres trajes, deu-lhe voz de prisão e o recolheu ao posto desumanamente. Somente 3 dias mais tarde foi solto por intervenção de um amigo do Rio, a quem obtivera a permissão de escrever. Na prisão, esgotou seus recursos exíguos e viu-se sem o necessário para adquirir o bilhete de passagem na estrada de ferro. Resolveu, por isso, seguir a pé para a corte. Gente, ele foi a pé. E assim foi suportando a calma e o peso do dia, fatigado e doente, faminto, mas resignado. A 24 de dezembro, pelas 4 da tarde, caminhava pela estrada da Pavuna, sob os raios de um sol ardente, sentindo-se mal, procurou a varanda de uma casa, mas tombou desalentado. As autoridades logo recolheram à enfermaria militar do Campinho o desfalecido miliciano de Jesus. Ali foi tratado com todo desvelo. O diretor-major Fausto Souza, depois seu biógrafo, acolheu humanamente o desconhecido. Cuidaram dele o médico e o farmacêutico militares. Mudaram-lhe as roupas e deram-lhe um caldo. Apenas respondia por monossílabos e com movimentos de cabeça, tal a sua fadiga. Um pouco reanimado com os cuidados prodigializados, manifestou ao médico e ao enfermeiro seu reconhecimento,
dizendo-lhe que desejava agora ficar só com Deus, e voltou-se com dificuldade para a parede, parecendo dormir sossegadamente. Era aquela festiva noite de Natal. O Major Fausto de Souza e o subdelegado Honório Gurgel resolveram dar um enterro decente ao corpo que ia ser sepultado no cemitério do Irajá, como indigente, sendo ignorada sua identidade, e assim anonimamente desaparecer quem tanto se ilustrara no caminho das boas obras. Uma atmosfera de simpatia rodeou o estranho personagem. Todos se sentiram atraídos. O diretor, o subdelegado, o capelão e vários moradores do campinho procederam como irmãos daquele de quem era antes desconhecido. Teomudo Lessa, Padre José Manuel da Conceição. As aspas às vezes usadas por Teomudo Lessa levam-me a crer que teve ele à frente a narrativa de Fausto de Souza, cuja biografia de Conceição nunca me caiu das mãos. Das que conheço, a que aí fica de autoria de Teomudo Lessa parece-me ao mesmo tempo sóbria e completa. Ele acrescenta: quase à hora de serem confiados ao túmulo os despojos de Conceição, apareceu o Sr. Cândido Joaquim de Mesquita, enviado pelo reverendo Blackford a ver se encontrava notícias do seu amigo. Foi o único crente a representar a igreja evangélica naquela solenidade. Noutro sentido, porém, sabemos que a Igreja Presbiteriana do Brasil põe-se à beira do túmulo agradecida. Gente, precisa mostrar mais alguma coisa desse material? Mas, mesmo assim, uma atmosfera de simpatia rodeou o estranho personagem. Todos se sentiam atraídos. O diretor, o subdelegado, o capelão e vários moradores do campinho procederam como irmãos daquele a quem era antes desconhecido. As aspas, às vezes usadas por Temudo, não é Telmudo, é Temudo, Lessa, levam-me a crer que teve ele à frente a narrativa de Fausto de Souza, cuja biografia Conceição nunca me caiu às mãos. Das que conheço, aqui aí fica de autoria de Teomudo Lessa, parece-me ao mesmo tempo sóbria e completa. Ele acrescenta: quase à hora de serem confiados ao túmulo os despojos de Conceição, apareceu o Sr. Cândido Joaquim de Mesquita, enviado pelo reverendo Blackford, a ver se encontrava notícias do seu amigo. Foi o único crente a representar a igreja evangélica naquela solenidade. Noutro sentido, porém, sabemos que a Igreja Presbiteriana do Brasil põe-se-lhe à beira do túmulo agradecida. De escola americana Mackenzie College. Temos acompanhado já os progressos da escola americana até 1885, quando cai ela sob a direção competente, sob o ponto de vista educativo, do Dr. Horácio Lane. Educação nas melhores escolas dos Estados Unidos, conhecendo bem o Brasil, que tinha percorrido todo. Acostumado ao modo de ver dos brasileiros, de todo tipo, desde estadistas e estudantes até os camaradas do sertão, juntava à aquisição de sua experiência escolar uma simpatia de irradiação vivíssima e uma compreensão da natureza humana nas quais com ele seria difícil rivalizar. Depois de passar vários anos no Brasil, voltar aos Estados Unidos, onde estudou medicina. Dispunha assim dos conhecimentos médicos que tanto valem ao professor do conhecimento dos melhores métodos americanos e do meio brasileiro, associados a um cérebro de fecundidade extraordinária. Parecia intuitiva a sua competência nas modificações necessárias para o êxito, no Brasil, de um plano que alcançaria êxito nos Estados Unidos. Nunca fez uma adaptação servil de qualquer ideia ou de qualquer plano. Tudo, através de seu gênio, se transformava em alguma coisa diferente, sem deixar de ser substancialmente o mesmo. Muitos problemas foram sendo vencidos: a formação e seleção de mestres, a feitura de compêndios, a adaptação de métodos, as garantias legais, a administração, acomodações. Um folheto intitulado Mackenzie College, Escola Americana, Notas sobre a sua história e organização, publicado por C.T. Stewart, mais de lavra principalmente do Dr. W.A. Waddell, nos traz revelações interessantes. Esse folheto esteve em mãos de Teomudo Lessa, pelo que muitos informes se encontram também nos anais deste último, cuja redação, em muitos casos, proferimos. Quanto a compêndios, informou o opúsculo em questão que a gramática do reverendo E.C. Pereira foi iniciada com os apontamentos por ele usados no seu tempo de professor daquele estabelecimento,
E ainda que a série das aritméticas, o reverendo Trajano, também professor da escola, teve sua origem com um missionário Descombe, que lhe fornecia as notas para isso. As lições elementares de língua inglesa foram preparadas pela senhora Magalhães. Era esposa do diácono Miguel Magalhães, da primeira igreja, e que fora presbítero em Campinas. Tinha ela vindo como missionária em 1869, com o missionário Descombe. Assim, diz ainda o autor citado. No meu arquivo possuo um exemplar da Geografia Elementar para uso da escola americana, tirada em 1875, sem nome do autor, de 48 páginas. Em serviço especial na escola americana, permaneceu ali algum tempo a professora Dona Guimarães Loureira de Andrade. Nos cânticos sagrados figuram vários hinos com suas iniciais, entre os quais o popular Vou Viajando Sim. Quando Métodos e Mestres voltou ao folheto mencionado. Então aqui ele vai explicar com detalhes as questões do Mackenzie, que passou a se chamar Mackenzie College, o Colégio Mackenzie. Nós sabemos que foi por causa da doação de um homem de sobrenome Mackenzie que foi colocado esse nome, Então, esse daqui é um material, pessoal, que não pode faltar na tua biblioteca de história da igreja. Por quê? Da história da igreja brasileira. Porque se você é assembleano, você precisa ter um material desse para conhecer outras denominações. Se você é presbiteriano, mais importante ainda que você tenha isso à sua disposição. Senão fica difícil, Você não conhecer a igreja que você faz parte. De onde ela veio? De onde vem essa doutrina? Assim como, se você é presbiteriano, você precisa ter livros que te contam a história da igreja metodista, a história da Assembleia de Deus, da igreja batista. Nós precisamos conhecer a igreja a todas as denominações que estão no corpo de Cristo. Então aqui fica a indicação aqui do Nascido de Novo, História da Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí tem, o volume 2 ainda, Uma Terceira Igreja Independente, A Pena de Ouro, Julgamento de um Historiador, Adesões à Igreja Independente, Rua Maranhão, Memórias do Reverendo Matias, Entrada do Presbiterianismo no Estado do Espírito Santo, Velhos Campos do Sul e Oeste, e aí vai. Perseguição clerical no tempo da República, Forma o Presbitério Bahia e Sergipe. Olha só, se vocês acham que é novo a gente passar por perseguição, perseguição clerical no tempo da República. Seminário do Sínodo de Campinas, afinal, organiza-se a Assembleia Geral, Delegado Brasileiro, Obreiros da Missão Sul, Mackenzie College, Obreiros da Missão Central, e aí vai. Olha só quanta coisa. Funda-se a missão em Portugal, a questão Facchini, literatura evangélica. Então, esse é a história da igreja presbiteriana no Brasil. Bom, pessoal, esse foi talvez o review mais gelado aqui do Nascido de Novo. Acho que ele só não foi mais gelado do que os reviews que nós temos da Bíblia de Estudo de Genebra e da Fé Reformada. Agora, esse daqui foi literalmente o Polo Sul e o Polo Norte juntos. É uma Sibéria. Hoje foi a Sibéria dos reviews, bem presbiteriano. Pastor, qual a importância de obras como essa, ou obras que nos contam a história da igreja? Imagina o acontecimento. Você, meu irmão, convida uma pessoa muito querida para você para ir no culto com você. Ele fala, eu vou. Só que é o seguinte, eu quero que você me mostre historicamente que a tua igreja está ligada lá aos apóstolos de Cristo. Porque eu sou católico e a minha igreja eu tenho certeza que é ligada aos apóstolos de Cristo. E aí, como é que você vai mostrar para ele que a Igreja Católica Romana não tem nada a ver com os apóstolos de Cristo? Diferente do que todo mundo pensa. Que os apóstolos de Cristo nunca tiveram nada a ver com a Igreja Católica Romana. Como é que você vai fazer isso? E mais, mesmo mostrando que a Igreja Católica não é, ele vai falar, tá, a minha não é? E a sua? Como é que você prova que a sua é? Como você vai provar isso? Através do estudo de materiais como esse e também através de uma boa educação cristã. Estudar teologia, pessoal, não esfria o crente. Estudar teologia não vai fazer com que você ingesse o Espírito Santo. Muito pelo contrário. Deus criou as ferramentas da teologia, entendeu? E o Espírito Santo te guia no uso dessas ferramentas. O Espírito Santo te ilumina na teologia. Exatamente.
Então, pessoal, você tem que estudar a história do cristianismo, história bíblica, geografia bíblica, para você mostrar para as pessoas, mostrar para um católico, por exemplo, de que a igreja romana não era mais importante. Que existiam igrejas no norte da África, na Grécia, a própria igreja de Jerusalém, que eram muito mais importantes. Mas que a igreja romana ela ganhou proeminência por quê? Porque ela se juntou com o poder secular, com o império. Então foi meio a força que ela se colocou como a principal, como superior a todas as outras. Porque a igreja católica, ela não é católica, ela é apenas a igreja de Roma. Tá bem? Que se destacou por quê? Porque a Europa era o local mais importante. E caiu no colo da igreja de Roma o poder secular, o poder romano. Olha que coisa grandiosa. Então, como você vai aprender isso? Estudando em uma escola séria. Exatamente. As coisas de Deus você tem que estudar. E nós temos o bacharel livre em teologia do nascido de novo, que vai te ensinar geografia, história bíblica, história da igreja, história do cristianismo, né, que são muito próximas. Você vai aprender tudo isso. E você vai conseguir traçar, você vai aprender a pesquisar e chegar à conclusão correta. Isso mesmo. Link para você conhecer nosso curso está aqui na descrição. Clica no link aqui da descrição e vem estudar com a gente. Tá bom? No Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. É um curso não superior, é um bacharel ministerial para fazer você crescer nos caminhos de Cristo. Então é isso. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida. Te amo demais. Até o próximo review. Fica com Deus.